Temporada 1. O Aviso, Episódio 3. A 17ª Noite. Na 17ª noite, eu não fui pra cama. Não apaguei as luzes. Não deixei a casa em silêncio. Não dei à madrugada a chance de me pegar desprevenido. Eu coloquei uma cadeira encostada na porta da frente. Fita adesiva na porta dos fundos. Um copo vazio sobre cada janela. 2 celulares gravando a cozinha. Um gravando o corredor. E o notebook aberto na mesa, com a câmera apontada diretamente para mim. Se alguma coisa acontecesse naquela noite, eu queria ver. Se alguém entrasse, eu queria provar. E se fosse eu fazendo tudo, eu precisava saber. Às 3 horas, eu já estava sentado na cozinha. Na mesa, havia 4 copos de água, todos cheios até a metade. Eu não tinha coragem de jogar fora. Também não tinha coragem de beber. Então, eles ficaram ali, como se fossem testemunhas. Às 3h11, o celular antigo vibrou dentro da gaveta. Eu não abri. Às 3h14, ouvi um barulho na rua. Talvez um carro distante. Talvez vento passando pelas árvores. Talvez nada. Às 3h16, eu olhei para a câmera do notebook e disse: se eu levantar, se eu sair, se eu fizer qualquer coisa que eu não lembre depois, fui eu. Só eu. Eu queria que aquilo parecesse firme, mas minha voz saiu fraca. Às 3h17, todos os relógios continuaram funcionando. As luzes continuaram acesas. As portas continuaram fechadas. Nenhuma voz chamou meu nome. Nenhum copo se moveu. Nenhuma sombra atravessou a cozinha. Nada aconteceu. E por alguns segundos, eu quase sorri. Quase. Porque foi nesse momento que percebi uma coisa. O notebook não estava mais gravando. A luz da câmera estava apagada. E na tela, onde deveria aparecer minha imagem sentado diante da mesa, havia apenas uma frase escrita num documento em branco. Uma frase curta, digitada em letras minúsculas. Você já saiu. Eu fiquei olhando para aquilo sem respirar. A cadeira continuava debaixo de mim. Meus pés continuavam no chão. Eu não tinha saído. Ou pelo menos, eu não lembrava de ter saído. Foi ali que entendi que a 17ª noite não começava às 3h17. Ela já tinha começado muito antes. Talvez na primeira vez em que vi Otto atravessar a rua. Talvez na floresta. Talvez naquela noite antiga em que Marina ligou. Ou talvez, de um jeito que eu ainda não conseguia aceitar, antes mesmo de eu chegar naquela casa. Depois da 3ª noite, a casa ficou quieta demais. Essa foi a pior parte. Eu esperava que algo piorasse logo. Vozes, batidas, portas abertas, mensagens. Qualquer coisa que me permitisse dizer: pronto, agora é impossível negar. Mas não foi assim. Durante alguns dias, nada aconteceu de forma clara. Os 4 copos continuavam na mesa. Eu tentei tirar um deles, depois outro, mas sempre parava no meio do movimento. Não porque alguma coisa me impedisse. Não havia força invisível, nem mão fria no meu pulso. Era só medo. Medo de estar obedecendo a uma regra que talvez só existisse na minha cabeça. E medo maior ainda de descobrir que ela existia fora dela. Eu continuei filmando a cozinha durante as madrugadas. Quase sempre, os vídeos mostravam apenas a mesa vazia de acontecimentos. Eu sentado, eu andando, eu olhando para a janela. Às vezes eu aparecia parado diante dos copos por minutos inteiros, sem me mover. Não lembrava de todos esses momentos, mas isso também não provava nada. Insônia faz isso, culpa faz isso, medo faz isso, e eu estava cheio dos 3. No 4º dia depois da 3ª noite, fui novamente até a casa de Otto. A porta estava fechada. Bati. Senhor Weber, eu chamei. Nada. Bati de novo. Otto, é o Rafael. Eu preciso falar com o senhor, eu disse. Silêncio. Não havia som dentro da casa. Nenhum passo. Nenhuma cadeira arrastando. Nenhum relógio. Nenhuma tosse de velho. Só o silêncio. Desci os 3 degraus e olhei para as cortinas. Todas fechadas. Como sempre. Enquanto eu voltava para minha casa, Frau Klein apareceu no portão dela. Ela não disse bom dia. Apenas me olhou. O Sr. Weber desapareceu? Eu perguntei. Ela demorou antes de responder. Depende do que você chama de desaparecer, ela disse.
Eu respirei fundo. Eu estou cansado desse tipo de resposta, eu disse. Então pare de fazer esse tipo de pergunta, ela respondeu. E preciso saber onde ele está, eu falei. Frau Klein olhou para a casa de Otto. Talvez no mesmo lugar onde sempre esteve, ela disse. Isso não quer dizer nada. Quer dizer mais do que parece. Eu senti a raiva subir. Ele colocou isso na minha cabeça, eu disse. Ele me levou até aquela floresta. Ele sabia meu nome. Ele me falou de regras. E agora sumiu. Frau Klein me ouviu sem mudar a expressão. Depois ela disse. Otto não colocou nada na sua cabeça, Rafael. Ele só deu nome ao que você já vinha ouvindo. Eu não estava ouvindo nada antes dele, eu disse. Ela me olhou com pena. Estava, ela respondeu. Só chamava de outra coisa. Chamava de quê? Eu perguntei. Cansaço, insônia, culpa, memória ruim. Tanto faz. A palavra culpa ficou entre nós. Eu olhei para ela. O que você sabe sobre Marina? Eu perguntei. Frau Klein ficou imóvel. Menos do que você, ela disse. Mas sabe alguma coisa. Sei o que você deixa escapar. Eu não deixei escapar nada. Ela segurou o portão com as duas mãos. Você diz o nome dela como quem pede desculpas sem abrir a boca, ela disse. Eu não respondi. Ela continuou. Na sua idade as pessoas ainda acham que o silêncio esconde. Mas o silêncio mostra muito. Eu olhei para a casa de Otto. Ele morreu? Eu perguntei. Frau Klein fechou os olhos por um instante. Você insiste nessa palavra, ela disse. Porque é uma palavra simples. Não, é uma palavra final. E isso seria ruim? Ela abriu os olhos. Seria fácil demais. Depois entrou em casa e fechou a porta. Naquela noite, decidi entrar na casa de Otto. Eu sei como isso soa. Mas eu precisava de alguma coisa concreta. Um telefone, um endereço, um remédio, um diário. Qualquer prova de que Otto era só um homem doente. Talvez perigoso, talvez manipulador, mas ainda um homem. Esperei até escurecer. A rua ficou do jeito de sempre. Quieta, úmida, com poucas luzes acesas atrás de cortinas pesadas. Atravessei usando uma lanterna pequena. A porta da frente estava trancada. Fui até a lateral da casa. Havia uma janela baixa, perto do porão, entreaberta. Isso deveria ter me feito desistir. Em vez disso, me convenceu. Forçar uma entrada parecia crime. Entrar por uma janela já aberta parecia quase um convite. Pelo menos foi isso que minha cabeça escolheu. Empurrei a janela e desci com dificuldade. Caí num cômodo escuro, cheio de cheiro de umidade e madeira antiga. A lanterna revelou prateleiras, caixas, ferramentas, potes de tinta, jornais velhos. Nada sobrenatural, só a casa de um homem velho. Isso me tranquilizou por quase 10 segundos. Então vi a parede. No fundo do porão, havia folhas presas com fita adesiva. Mapas, anotações, recortes, horários, desenhos simples da floresta. Pequenos círculos em torno da mesma clareira. Aproximei a lanterna. Havia nomes escritos em várias folhas. Otto Weber, Matthias Keller, Eduard Vogel, Hannah Meisner e outros. Alguns com datas, outros sem. Alguns riscados, outros repetidos várias vezes. No centro da parede, Otto tinha escrito uma frase em alemão. Não começou comigo. Abaixei a lanterna devagar. Senti o sangue esfriar. Aquilo podia ser delírio. Na verdade, era a explicação mais provável. Um homem sozinho, preso a uma rotina, criando uma mitologia em torno da própria doença. Mas havia método demais ali. Organização demais. Datas separadas por longos intervalos. Ruas marcadas. Fotos antigas. Fui passando a luz pelas folhas. Em uma delas, havia uma pergunta repetida várias vezes. Por que sempre alguém vê? Em outra, quem observa começa. Ou só observa porque já começou. Peguei uma pasta de papelão sobre uma prateleira. Dentro, havia fotografias. A maioria da rua. A mesma rua em épocas diferentes. Ou pelo menos parecia. Casas com fachadas antigas. Carros velhos. Pessoas paradas diante dos portões. Em uma foto, reconheci a casa de Otto. Ele estava mais jovem, ao lado de uma mulher que devia ser a esposa dele.
Atrás, um homem desconhecido aparecia na calçada. Magro, de chapéu, olhando para a câmera. Na parte de trás da foto, havia um nome escrito: Matias Keller. E abaixo, antes de mim. Virei outra foto, a mesma rua, outro tempo, outras roupas. No verso, outro nome: Edward Vogel. Abaixo, antes de Matias. Nenhuma data de morte, nenhuma explicação. Só nomes, fotos e aquela repetição incômoda. Antes, antes, antes. Continuei procurando até encontrar um caderno pequeno, preto, com a capa gasta. Dentro, reconheci a letra de Otto. As primeiras páginas eram quase ilegíveis. Frases cortadas, datas, horários. Depois a escrita ficava mais clara. Li alguns trechos. Se eu contar cedo demais, ele foge. Se eu não contar, ele procura sozinho. Outra página. Ela disse que a terceira noite é a primeira escolha. Eu respondi: talvez todos respondam. Outra. Não é a floresta. A floresta é só onde a gente aceita ir. Virei mais algumas páginas. Uma frase estava sublinhada 3 vezes. A bolsa não é para levar algo. É para lembrar que você está levando. Não entendi. Na página seguinte, havia uma lista: pão, água, sal, nada. E abaixo, o que se deixa na pedra, não importa. Importa voltar. Meu coração batia forte. Aquilo não provava que Otto estava certo, mas provava que ele vinha tentando entender alguma coisa havia anos, ou que estava louco havia anos. Guardei o caderno dentro da jaqueta. Então ouvi um ruído no andar de cima. Parei. Talvez madeira estalando, talvez a casa assentando, talvez alguém caminhando. Apaguei a lanterna. Fiquei no escuro. Outro som. Um passo. Depois outro. Lento. Sobre minha cabeça. Eu não sabia se Otto estava ali. Não sabia se era Frau Klein. Não sabia se era minha imaginação transformando canos em passos. Mas saí. Subi pela janela do porão com dificuldade. Arranhei a mão no metal e atravessei a rua, quase correndo. Quando entrei em casa, tranquei a porta e encostei a testa nela. Na minha jaqueta, o caderno de Otto parecia pesar mais do que deveria. Nos dias seguintes, li o caderno inteiro, ou quase inteiro. Algumas páginas estavam rasgadas, outras molhadas. Outras tinham frases tão confusas que poderiam significar qualquer coisa. Mas 3 ideias apareciam o tempo todo. A primeira, Otto acreditava que não tinha sido o primeiro. Ele acreditava que alguém sempre precisava observar. A terceira, ele tinha certeza de que eu viria. Meu nome aparecia várias vezes. Às vezes escrito como uma previsão, às vezes como pergunta. Rafael. Por que Rafael? Rafael ainda não chegou. Quando Rafael vier, eu paro. Ou acho que paro. Essa última frase me incomodou. Ou acho que paro. Porque Otto não escrevia como alguém que tinha certeza de estar sendo libertado. Escrevia como alguém que tinha medo de descobrir que o fim era só outra forma de continuação. O caderno também mencionava as 17 noites. Não explicava exatamente o que eram, mas deixava uma espécie de contagem. Depois que ele responde, contam-se 17. Ele, eu, qualquer um. Não estava claro. Na primeira vez que li aquilo, tentei calcular. Minha primeira noite tinha sido a dos 3 copos. A terceira, a voz de Marina. A noite em que eu disse, eu ouvi. Proso de hate.0%. Se eu contasse a partir dali, a 17ª ainda viria. Se eu contasse desde a floresta, estava mais perto. Se eu contasse desde a primeira vez que vi Otto sair, talvez já tivesse passado. Nada se encaixava perfeitamente. E isso me deixava pior, porque regras confusas são mais difíceis de quebrar. Na 8ª noite, comecei a dormir durante o dia, ou tentar. À noite, ficava acordado, com café, câmeras, anotações e o caderno de Otto aberto na mesa. Às vezes, nada acontecia. Às vezes eu achava ouvir meu nome, mas quando parava para escutar, era apenas o motor distante de um carro ou água nos canos. Às vezes, o celular antigo ligava sozinho, mas podia ser falha de bateria.
Às vezes, a porta da casa de Otto parecia aberta, mas quando eu olhava de novo, estava fechada. Tudo tinha explicação, e nenhuma explicação era suficiente. Na 10ª noite, tentei falar com Marina. Liguei para o número dela. Chamou uma vez. Depois caiu. Tentei de novo. Número indisponível. Mandei mensagem. Marina, eu preciso saber se você está bem. A mensagem não marcou entregue. Esperei. Nada. Apaguei. Reescrevi. Apaguei de novo. No fim, deixei só uma frase. Eu ouvi. Não enviei. Fiquei olhando para aquilo por quase meia hora. Depois, desliguei o celular. Na 12ª noite, fui até a floresta durante o dia. Queria ver a clareira com luz. Queria tirar foto da pedra, do caminho, das árvores. Queria provar para mim mesmo que aquele lugar era apenas um lugar. Mas não encontrei a passagem. Andei pela trilha principal por quase uma hora. Voltei. Entrei por um desvio. Depois por outro. Nada. Nenhuma clareira, nenhuma pedra coberta de musgo. Nenhum sinal de passagem usada. Talvez eu tivesse errado o caminho. Talvez de madrugada tudo parecesse diferente. Talvez Otto conhecesse uma entrada que eu não soube achar. Quando voltei para casa, encontrei barro seco nos meus sapatos. Normal. Eu tinha caminhado na floresta. Mas havia barro também dentro da cozinha. 3 marcas pequenas perto da mesa. Podiam ser minhas. Provavelmente eram minhas. Mesmo assim, limpei de joelhos, com uma raiva que não era só da sujeira. Era da dúvida. Na 14ª noite, Frau Klein bateu na minha porta. Eram quase 9 da noite. Quando abri, ela estava segurando uma pequena sacola de pano. Por um segundo, achei que fosse uma bolsa preta igual a de Otto. Não era. Era azul escura, gasta, com costuras brancas. Você está com o caderno dele, ela disse. Não perguntou. Afirmou. Fiquei parado. Não sei do que a senhora está falando, eu respondi. Ela olhou para mim, como se eu fosse uma criança mentindo mal. Rafael, devolva, antes que comece a acreditar que entender é o mesmo que sair, ela disse. Eu entrei na casa dele, porque ninguém me explica nada, eu falei. E encontrou explicações? Não respondi. Ela assentiu. Foi o que pensei. Abri mais a porta. A senhora sabe quem foi Matthias Keller? O nome pareceu atravessar o rosto dela. Por um segundo, Frau Klein pareceu muito mais velha. Depois, voltou ao normal. Um homem que morou aqui antes de Otto, ela disse. Ele também saía às 3h17? Ela não respondeu. E antes dele, Eduard Vogel? Eu perguntei. Ela apertou a sacola. Você está lendo demais, ela disse. Estou tentando saber se estou enlouquecendo. Talvez esteja. A sinceridade dela me atingiu. Ela continuou. Talvez Otto também estivesse. Talvez Matthias. Talvez todos. Essa resposta faria você se sentir melhor? Faria sentido, eu respondi. Sentido não é paz. Fiquei em silêncio. Ela tirou algo da sacola. Uma chave, pequena, antiga. Essa era da casa de Otto, ela disse. Por que está me dando isso? Eu perguntei. Porque você já entrou sem ela. Não peguei. Ele pediu para me entregar? Frau Klein olhou para a rua. Otto deixou coisas preparadas para quando parasse, ela disse. Parasse o quê? Ela voltou os olhos para mim. De ser observado. Senti um frio no estômago. Onde ele está? Eu perguntei. Você continua perguntando isso como se a resposta fosse um endereço, ela disse. Então me deu outra resposta. Frau Klein se aproximou um pouco. Na 17ª noite, não tente provar nada, ela disse. Por quê? Porque provas são para os outros. O que vai acontecer é com você. E o que vai acontecer? Ela colocou a chave na minha mão. Você vai querer sair de casa, ela disse. Eu não vou sair. Vai. Vou trancar tudo. Também já fizeram isso. Vou para um hotel. Ela me olhou com uma tristeza cansada. Também já fizeram isso. Então o que eu faço? Frau Klein demorou a responder. Quando chegar a hora, escolha uma coisa para não fazer, ela disse. Só uma? Às vezes é tudo que sobra. Que coisa? Ela olhou para dentro da minha casa, para a mesa, para os copos. Não olhe para aquilo que parecer mais com você, ela disse. Antes que eu perguntasse o que queria dizer, ela virou e foi embora.
Fiquei com a chave na mão. Naquela noite, sonhei com a clareira. Ou acho que sonhei. Eu estava diante da pedra coberta de musgo. Havia 4 pessoas ao redor dela. Eu tentava não olhar para a quarta, mas sabia que ela me olhava. E no sonho, eu tinha certeza de uma coisa. A 4ª pessoa não estava atrás da pedra. Estava atrás de mim. Na 16ª noite, decidi fugir da forma mais simples possível. Reservei um quarto de hotel em uma cidade a quase 1 hora dali. Fiz isso no computador, durante o dia. Recebi confirmação por e-mail. Liguei para o hotel. Uma mulher atendeu. Boa tarde, Hotel Adler, ela disse. Boa tarde, eu tenho uma reserva para hoje à noite. Rafael, eu disse. Ela confirmou meu sobrenome. Aquilo me trouxe um alívio estranho. Uma pessoa real. Um lugar real. Uma reserva real. Arrumei uma mochila pequena. Não levei o caderno de Otto. Depois mudei de ideia e levei. Não levei a chave da casa dele. Depois voltei e peguei. Não levei o celular antigo. Depois encontrei ele dentro da mochila. Juro que não lembrava de ter colocado. Pensei em tirar. Não tirei. Saí antes de escurecer. Dessa vez, a estrada não me devolveu para a rua. Cheguei ao hotel às 19h40. A recepcionista era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos vermelhos. Ela sorriu quando me viu. Rafael? Ela perguntou. Sim, eu respondi. Ouvir meu nome na boca dela quase me fez recuar, mas ela estava só lendo a reserva. Quarto 214, ela disse. Café da manhã das 7 às 10. Obrigado, eu falei. Subi. O quarto era pequeno, limpo, impessoal. Cama, mesa, televisão, banheiro, uma janela para o estacionamento. Perfeito. Um quarto que não sabia nada sobre mim. Coloquei a cadeira encostada na porta, como tinha feito em casa. Deixei o celular gravando. Depois sentei na cama e tentei rir de mim mesmo. Um homem adulto em um hotel, fugindo de um horário. Às 22 horas, liguei a televisão. À meia-noite, desliguei. Às 2 horas, fiz café solúvel. Às 2h45, comecei a sentir sono. Às 2h58, levantei e lavei o rosto. Às 13h, o celular antigo vibrou dentro da mochila. Não abri. Às 13h05, alguém passou no corredor. Passos normais. Talvez outro hóspede. Às 13h10, a cadeira ainda estava encostada na porta. Às 13h16, eu estava sentado na cama, olhando para o relógio do celular. Eu disse em voz alta: eu estou aqui, como se isso provasse alguma coisa. Às 13h17, nada aconteceu. A cadeira não se mexeu. O telefone não tocou. Nenhuma voz, nenhuma batida. Apenas o ruído baixo do aquecedor do hotel. Eu comecei a chorar. Não de medo, de alívio. Acho que foi por isso que fechei os olhos. Só um segundo. Quando abri, estava de manhã. O relógio marcava 6h42. Eu ainda estava sentado na cama. A cadeira continuava na porta. O celular ainda gravava. E pela primeira vez em dias, parecia que eu tinha vencido. Até assistir a gravação. No vídeo, eu aparecia sentado na cama até 13h17. Depois a imagem continuava igual. E não me mexia. Não levantava. Não saía. Nada. Mas o áudio, às 13h17, registrava minha voz, baixa, perto do microfone. Eu fui, eu dizia. Voltei o trecho. Ouvi de novo. A imagem mostrava meu corpo sentado na cama, imóvel, olhos abertos. O áudio dizia: eu fui. A partir daí, por quase 40 minutos, nenhum movimento. Só eu sentado. Depois, às 3h56, minha boca se mexia de novo. Dessa vez, a frase era: ele ficou. Parei o vídeo. Não consegui continuar. Desci para o café da manhã. A recepcionista estava no balcão. Dormiu bem? Ela perguntou. Mais ou menos, eu respondi. Ela sorriu de forma educada. Quando entreguei a chave, ela olhou para o computador. É engraçado, ela disse. O quê? Eu perguntei. Aqui aparece que o senhor fez check-out durante a madrugada. Senti o estômago gelar. Impossível, eu disse. Eu estava no quarto. Ela franziu a testa. Deve ter sido erro do sistema, ela falou. Que horário aparece? Eu perguntei. Ela hesitou. 13h17, ela disse. Fiquei olhando para ela. A recepcionista pareceu constrangida. Sistema de hotel vive fazendo essas coisas, ela disse.
Eu forcei um sorriso. Claro, eu respondi. Voltei para o carro. No banco de trás havia folhas secas. Não muitas, só o bastante. Voltei para casa antes do meio-dia. A rua estava quieta. A casa de Otto continuava fechada. Frau Klein não apareceu. Entrei na minha casa e parei na cozinha. Os 4 copos estavam sobre a mesa. Eu tinha certeza de que antes de sair para o hotel, havia deixado apenas 2. Mas se eu fosse honesto, já não tinha certeza de quase nada. Sobre a mesa, ao lado dos copos, estava a pequena bolsa preta, a de Otto, ou uma igual. Fiquei olhando para ela por muito tempo. Depois abri. Estava vazia. Nenhum pão, nenhuma água, nenhum sal. Nada. Só o pano gasto e um cheiro leve de terra. Peguei a bolsa e joguei no chão. Não, eu disse. A casa não respondeu. Eu não vou. Eu falei. Nada. Eu não sou ele, eu disse. A frase ficou soando sozinha. Eu não sou ele. Eu não sou você. Eu também disse isso. Passei o resto do dia andando pela casa. Às vezes pegava a bolsa para jogar no lixo. Às vezes deixava de volta perto da porta. Às vezes olhava para os copos. Às vezes para a janela. Às 18 horas, tomei banho. Às 19 horas, fiz café. Às 20 horas, reli as últimas páginas do caderno de Otto. A última página escrita tinha apenas 3 linhas. Na última noite, ele acha que ainda pode escolher. Talvez possa, mas não a escolha que imagina. Abaixo, uma frase diferente, escrita com mais força. Não olhe para a quarta. Fechei o caderno. Às 22 horas, tranquei as portas. Às 23 horas, tirei a bolsa preta de perto da entrada e coloquei no armário. À meia-noite, ela estava outra vez perto da porta. Eu não vi acontecer, mas também não podia jurar que não tinha colocado lá. À 1 hora, gravei um vídeo para mim mesmo. Apontei o celular para o rosto e falei: meu nome é Rafael e estou na minha casa. Hoje é a 17ª noite, pelo menos segundo as anotações de Otto. Eu não vou sair. É porque eu escolhi sair? Ou porque estou fazendo isso sem perceber? Não existe prova de nada sobrenatural. Existe medo, existe culpa, existe falta de sono. E existe uma história que talvez tenha entrado na minha cabeça. Parei. Depois acrescentei: se eu encontrar esse vídeo amanhã e não lembrar de ter gravado, ainda assim fui eu. Assisti. Minha voz tremia. Às 2h30, coloquei uma cadeira na porta. Às 2h40, outra na porta dos fundos. Às 2h50, sentei na cozinha. Às 3 horas, o celular antigo vibrou. Não olhei. Às 3h05, ouvi passos na calçada. Não levantei. Às 3h10, a casa pareceu ficar fria. Talvez o aquecimento. Às 3h14, ouvi um som na cozinha. Vidro contra madeira. Olhei para a mesa. Os 4 copos estavam lá. Nenhum se mexia. Às 3h16, a bolsa preta estava perto dos meus pés. Eu não lembrava de ter trazido. Às 3h17, alguém bateu na porta. Uma vez, depois outra, depois outra. Fiquei imóvel. A voz veio depois. Não parecia Marina. Não parecia Otto. Parecia Minha. Do lado de fora. Rafael, a voz disse. Não respondi. Abre, a voz disse. Tapei a boca com a mão. A voz continuou. Você precisa ver. Fechei os olhos. Não. Você precisa ver o que deixou lá. Não respondi. Você precisa ver quem ficou. Minha mão apertou a borda da mesa. A voz baixou. Se você não olhar, vai continuar voltando. Eu pensei em Frau Klein. Escolha uma coisa para não fazer. Pensei em Otto. Não olhe para a quarta. Pensei em Marina. Só atende. A batida veio de novo. 3 vezes. Quando abri os olhos, a porta da cozinha estava aberta. Não a porta da frente. A porta da cozinha. Aquela que dava para o corredor. No fim do corredor, dava para ver a entrada da casa. A cadeira que eu tinha encostado na porta não estava mais ali. Estava tombada no chão. Eu levantei, devagar. Não porque quisesse. Porque em algum ponto, a diferença entre querer e fazer tinha ficado pequena demais. Fui até a porta. A bolsa preta estava na minha mão. Não lembro de ter pegado. Abri. A rua estava vazia. Nenhuma pessoa, nenhum carro, nenhum movimento. Apenas a luz fraca do poste. A casa de Otto escura
e a estrada para a floresta no fim da rua. Eu deveria ter voltado para dentro, mas comecei a andar. E aqui está a parte que eu preciso dizer com cuidado. Eu não sei se fui obrigado. Não senti uma força me empurrando. Não ouvi uma ordem. Não perdi totalmente a consciência. Eu apenas andei. E enquanto andava, uma parte de mim observava tudo de longe, como quem assiste a outra pessoa cometer um erro inevitável. Passei diante da casa de Frau Klein. A cortina se mexeu. Não vi o rosto dela. Talvez nem estivesse ali. Continuei. A estrada até a floresta parecia mais curta. Ou eu estava andando rápido demais. Quando cheguei à entrada da trilha, parei. A bolsa estava leve, vazia. Abri. Dentro havia um pedaço de pão. Não sei quando apareceu. Talvez eu tivesse colocado antes. Talvez estivesse ali o tempo todo. Talvez eu tivesse comprado. Eu não lembrava. Entrei na floresta. A trilha estava escura, mas meus pés pareciam conhecer o caminho. Virei onde Otto tinha virado. Passei entre as árvores. A passagem estreita estava lá. Dessa vez eu encontrei. A clareira apareceu depois de alguns minutos. A pedra coberta de musgo estava no centro. Ninguém estava lá. Esse foi o pior. Eu esperava 3 pessoas. Esperava Otto. Esperava alguma coisa. Mas não havia ninguém. Apenas a pedra. As árvores. O frio. E eu. Fui até a pedra. Tirei o pão da bolsa. Minha mão tremia. Coloquei sobre o musgo. Nada aconteceu. Nenhuma voz. Nenhum movimento. Nenhum sinal. Eu quase ri. Quase. Então ouvi algo atrás de mim. Não um galho. Não um passo. Respiração. Virei rápido. Não havia ninguém. Mas entre 2 árvores, no escuro, pareceu haver uma forma. Uma pessoa. Talvez um tronco. Talvez sombra. A forma estava parada. Eu não conseguia ver o rosto. Mas tive a impressão absurda de que ela usava minha jaqueta. Fechei os olhos. Não olhe para a quarta. Quando abri, não havia mais forma alguma. Só árvores. Fiquei parado por muito tempo. Depois voltei. Ou acho que voltei. Porque a próxima coisa que lembro é da minha cozinha ao amanhecer. Eu estava sentado na cadeira da frente. A bolsa preta estava sobre a mesa. Os 4 copos estavam aninhados diante de mim. E meu celular estava gravando. Peguei o aparelho. Assisti ao vídeo. A gravação começava às 3h17. Eu estava sentado na cozinha, imóvel. Não saía. Não andava até a porta. Não ia à floresta. Nada. Por 40 minutos, eu ficava sentado, na cadeira da frente, com a bolsa sob o colo. Então, às 3h56, eu olhava para a câmera e dizia: eu não olhei. Minha voz estava calma demais. Depois o vídeo terminava. Havia terra debaixo das unhas. No bolso do casaco, encontrei musgo. E sobre a mesa, dentro da bolsa preta, havia uma chave. A chave da casa de Otto. Aquela que Frau Klein tinha me dado. Ou talvez outra igual. Não sei. Atravessei a rua no começo da manhã. A casa de Otto estava fechada. Usei a chave. Ela abriu. Entrei. Não havia cheiro de abandono. Não havia sinal de luta. Não havia nada fora do lugar. Na mesa da sala, havia um envelope com meu nome. Rafael. A letra era de Otto. Abri. Dentro havia apenas uma folha. Se você está lendo isto, eu parei. A frase seguinte estava quase ilegível, como se a caneta tivesse falhado. Não sei se isso significa que acabou para mim. Depois, desculpe. E por fim, quando alguém perguntar por que você sai, não conte tudo. Quem ouve cedo demais, começa cedo demais. Fiquei segurando o papel. Então ouvi uma voz na porta. Você não devia estar aqui. Virei. Frau Klein estava na entrada da sala. Ele deixou isso para mim, eu disse. Eu sei, ela respondeu. Onde ele está? Eu perguntei. Ela olhou para o envelope. Talvez onde queria estar, ela disse. Isso não é resposta. Eu sei. Eu fui à clareira ontem? Eu perguntei. Frau Klein não respondeu. Eu tenho vídeo de mim sentado na cozinha a noite inteira, eu disse. Ela olhou para meus sapatos. Baixei os olhos. Havia lama seca neles. Então talvez você tenha uma resposta e uma prova que não combinam, ela disse. Isso é impossível. Quase tudo aqui é quase impossível, ela respondeu. Eu estou ficando louco? Eu perguntei. Frau Klein me olhou por muito tempo.
Depois disse: talvez, mas isso não quer dizer que esteja errado. Eu ri sem humor. Ótimo. Muito tranquilizador. Ela se aproximou um passo. Rafael, escute. Agora você precisa dormir quando puder. Comer quando lembrar. E não falar demais. Falar com quem? Ela olhou para a janela da sala, na direção da minha casa. Com quem começar a olhar? Ela disse. Senti um frio no corpo. Não, eu falei. Frau Klein não respondeu. Não tem ninguém olhando, eu disse. Ela continuou em silêncio. Voltei para minha casa quase correndo. Abri a cortina da sala. A rua estava vazia. Por um segundo, achei que ela estivesse errada. Então, vi. Na casa recém-alugada do outro lado, onde ninguém morava na semana anterior, havia uma luz acesa. Um homem estava atrás da janela. Jovem, 30 e poucos anos talvez. Ele segurava uma caneca e olhava para a rua. Não para mim, exatamente. Para a rua, para a casa de Otto, para a minha casa. Para o lugar por onde eu tinha acabado de voltar. Ele afastou a cortina um pouco mais. Eu dei um passo para trás. O homem continuou olhando. A cena era simples, normal. Um novo vizinho olhando pela janela. Qualquer pessoa poderia fazer isso. Qualquer pessoa curiosa. Qualquer pessoa que tivesse visto um homem atravessar a rua ao amanhecer, com lama nos sapatos e uma bolsa preta na mão. Quando olhei para minha mão, percebi que eu ainda segurava a bolsa. A bolsa de Otto, ou a minha. Não sei. Nos dias seguintes tentei voltar ao normal. Não consegui. Às 3 Otto e não 5, apareceu. meus A olhos casa dele começaram ficou a fechada. pesar. Frau Klein evitou falar comigo. Os 4 copos continuaram na mesa por mais 2 dias. Até que finalmente joguei a água fora. Nada aconteceu. Ou talvez algo tenha acontecido e eu não tenha percebido. Voltei a trabalhar. Comi pouco. Dormi mal. E todas as noites, acordei antes das 3h17. Na primeira noite, fiquei na cama. Na segunda, sentei na sala. Na terceira, estava de pé diante da porta, com o casaco vestido. Não lembrava de ter colocado. Olhei para a bolsa preta no chão. Apenas olhei. Não saí. Na quarta noite, saí até a calçada. Fiquei parado no frio por alguns minutos. Depois voltei. Na quinta, caminhei até o fim da rua. Na sexta, cheguei à entrada da floresta. Na sétima, deixei pão sobre a pedra. Ou sonhei que deixei. Depois disso, parei de contar. Não sei se a rotina começou porque algo me chamava, ou porque eu estava tentando encontrar Otto, ou porque, em algum ponto, virei exatamente o tipo de homem que eu teria observado pela janela. Talvez seja assim que acontece. Não uma maldição. Não uma possessão. Não uma força invisível. Só uma repetição pequena, obedecida tantas vezes que começa a parecer destino. 2 semanas depois, às 13h17 da tarde, a campainha tocou. Eu estava na cozinha. A bolsa preta estava pendurada perto da porta. Fui atender. Do lado de fora estava o homem da casa recém-alugada, o mesmo que eu tinha visto na janela. Ele parecia constrangido. Desculpa incomodar, ele disse. Tudo bem, eu respondi. Ele olhou rapidamente para dentro da minha casa, depois para a rua. Eu sou Lucas. Me mudei há poucos dias, ele disse. Eu já sabia o nome dele. Não sei como. Talvez tivesse visto na caixa de correio. Talvez Frau Klein tivesse comentado. Talvez eu tivesse ouvido algum entregador. Talvez. Rafael, eu disse. Ele assentiu. Veio um silêncio. Então Lucas respirou fundo. Eu sei que isso vai soar estranho, ele disse. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Pode falar, eu respondi. Lucas olhou para a estrada no fim da rua. Depois voltou os olhos para mim. Eu tenho acordado de madrugada, ele disse. E eu vi você saindo algumas vezes. Não respondi. Ele tentou sorrir, sem sucesso. Eu não quero me meter na sua vida, Lucas disse. Mas ontem eu vi que você foi em direção à floresta. A mão dele apertou a alça da mochila. Então ele disse a frase. A frase que de algum jeito, eu já sabia que viria. Eu preciso saber por que você sai todas as noites às 13h17, Lucas disse. O silêncio depois disso foi enorme. Atrás dele, a rua parecia comum. Casas antigas, jardins úmidos, cortinas fechadas. Tudo normal. Normal demais. Olhei para Lucas. Vi curiosidade no rosto dele. Mas não era só curiosidade.
Havia cansaço também. Havia noites mal dormidas. Havia alguma coisa escondida atrás dos olhos. Alguma pergunta que ele ainda não tinha coragem de fazer. Ou alguma resposta que ele vinha evitando. Pensei em Otto, na clareira, no papel com meu nome, na frase "quem ouve cedo demais, começa cedo demais". Lucas esperava. Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que era caminhada. Poderia ter fechado a porta. Poderia ter salvado aquele homem de mim. Mas então, sem saber porquê, olhei para o relógio da parede. 13h17. Quando voltei os olhos para Lucas, minha voz saiu baixa. Baixa demais. "Você tem dificuldade para dormir, Lucas?" Eu perguntei. Ele ficou pálido. "Eu não disse meu nome completo", ele respondeu. Eu também percebi tarde demais. Ele tinha dito apenas Lucas. Mas na caixa de correio da casa recém-alugada, naquela manhã, eu tinha visto o sobrenome dele. Ou achei que tinha visto. Ou talvez não. Lucas deu um passo para trás. "Como você sabe?" ele perguntou. Eu não respondi. Porque naquele instante entendi uma coisa. Otto nunca foi o segredo. Eu também não. Nós éramos apenas avisos. E quando Lucas olhou por cima do meu ombro para dentro da cozinha, eu soube o que ele tinha visto. Sobre a mesa, havia 3 copos de água. Eu tinha certeza de que havia jogado fora. Tinha certeza. Mas certeza, naquela rua, nunca durava muito. Lucas olhou para mim. "Que lugar é esse?" ele perguntou. Eu pensei em dizer a verdade. Ou o pouco que eu tinha dela. Pensei em falar da floresta, de Otto, das 3 pessoas, das regras, da 17ª noite. Mas então lembrei do bilhete. Lembrei de Frau Klein, lembrei da frase de Otto. "Quem ouve cedo demais, começa cedo demais." Então fiz a única coisa que consegui. E, do lado de dentro, com a testa encostada na madeira fria, ouvi Lucas ainda parado na entrada. Ele não bateu. Não chamou meu nome. Não disse mais nada. Mas eu sabia que ele voltaria. Talvez amanhã, talvez depois, talvez na noite certa. Fui até a cozinha. Os 3 copos estavam sobre a mesa. A água estava parada, ou quase parada. Lá fora, a rua estava silenciosa. A casa de Otto continuava escura. A floresta esperava no fim da estrada. E eu fiquei ali, olhando para os copos, repetindo para mim mesmo que ainda podia escolher. Mesmo sabendo que Otto também deve ter pensado isso. E Matias antes dele. E talvez todos os outros. Às vezes, eu ainda tento acreditar que tudo começou quando segui meu vizinho até a floresta. Mas a verdade é que talvez tenha começado antes. Muito antes. Talvez tenha começado quando Marina ligou. Talvez quando eu li a mensagem. Talvez nos 17 minutos em que o telefone vibrou e eu escolhi o silêncio. Ou talvez comece sempre do mesmo jeito. Com alguém olhando pela janela. Com alguém fazendo uma pergunta. Com alguém achando que ainda pode parar. Eu achei que Otto Weber fosse o segredo. Depois achei que eu fosse a vítima. Agora eu sei que eu era outra coisa. Eu era a próxima porta. E Lucas tinha acabado de bater na porta.